Olá, hoje nós vamos falar sobre estado de flow. O flow que é tão famoso, né, no meio esportivo e no meio corporativo também. O que significa flow? Flow significa fluir. Você entra em estado de flow quando você flui, quando você se desliga do tempo e do espaço, você não vê a hora passar, você não sente fome, você não sente sede, você está tão imerso e tão submerso no que você está fazendo que o mundo exterior para você passa a não existir. Esse é o estado de flow. E os atletas campeões têm que possuir mentes campeões, senão eles não se tornam campeões. E para você se tornar uma mente campeã, você tem que entrar facilmente em estado de flow. Tá? Como eu disse anteriormente, em edição passada, o estado de flow não é um bicho de 7 cabeças. É um treinamento. Ele é muito simples, se você já leu esse videobook, você viu como é simples. Se você não viu ainda, está começando por esse vídeo, eu vou te explicar certinho como entra no estado de flow, e entra no estado de flow bem profundo. Essa é uma maneira um pouco diferente. Se você já leu sobre estado de flow, já praticou, já tentou praticar, você teve algumas informações, alguns insights diferentes do que eu estou te passando aqui. Só que eu estou te passando aqui é um estado de flow, para você entrar num estado de flow bem profundo. Para você ter uma ideia, os atletas de alta performance, os seus tops do mundo mesmo, independente da modalidade, eles conseguem praticar o esporte como se eles estivessem assistindo a eles próprios. É como se ele se desligasse do corpo e estivesse assistindo o corpo dele fazer o esporte, a jogar, competir, nadar, correr, seja o que for. Tá? Então é tão profundo esse estado que praticamente ele se desliga, ele fica se assistindo, tá? Entre aspas, ele se assiste a jogar. O que acontece com a maioria dos esportistas, dos atletas? Nós temos aqui, eu vou repetir para você um conceito do jogo interior do tênis, tá? Que é do Timothy Galwell, o autor, e foi a primeira obra de coach que existiu na humanidade, vamos dizer. Ele que iniciou o coaching. Ele era um professor de tênis que ele começou a testar maneiras diferentes de ensinar, ver como os alunos aprendiam com mais facilidade. Aí ele descobriu algumas técnicas, as quais ele descreve nesse livro. É um livro que eu aconselho você a ler, que é muito legal, muito gostoso, tranquilo. Chama-se Jogo Interior do Tênis. É o jogo interior do tênis, mas quando ele começou a ter resultados com essa metodologia dele, quando ele implantou, né, nas aulas de tênis dele, as pessoas começaram a contratá-lo para dar palestra nas empresas. Aí ele passou também, não só coach esportivo, como coach business, um coach empresarial. Tá? E o que ele fala nesse livro é o ser 1 e o ser 2. Tá? Eu vou repetir como ele fala. O nosso ser 1 é o nosso consciente. E o nosso ser 2 é o nosso subconsciente. Então, quando você treina, você faz muitas repetições. Você já sabe que seu cérebro aprende por fortes emoções emocionais ou por repetições. Então, para você se tornar expert num esporte, num golpe, numa abraçada, num tiro, num arremesso, seja o que for, você tem que repetir muitas vezes. Esse repetir muitas vezes serve para quê? Você deve estar falando, isso aí é para aprimorar, para dar, refinar, mais precisão. Sim, mas essa maior precisão significa o quê? Que você está tendo novos aprendizados. Quando você inicia no esporte, você tem aquele aprendizado grosso. Vamos dizer que você vai jogar futebol. Você dá um chute, você vai bater um pênalti, você bate na mão do goleiro. Então, é um aprendizado. Você está chutando em direção ao gol, está tentando fazer o gol. Aí você vai distanciando a bola do goleiro, você vai aprimorando, você vai vendo a velocidade que você precisa bater, a altura que a bola precisa estar nas traves, quando ela passa pelas traves.
Então tudo isso é refinamento. Então os refinamentos são novos aprendizados, são polimentos do aprendizado base. Tá? Então nesse processo de ser um e ser dois, o que acontece? O ser um é o que raciocina, é o seu cérebro racional. Então quando você recebe uma instrução, você vai lá, vamos dizer, para a quadra e tenta fazer. O seu técnico está te explicando uma jogada, um golpe, seja o que for, aí você está repetindo. Aí o que vai acontecendo? Isso vai se tornando um aprendizado. E esse aprendizado, o que ele faz? Ele vai para o inconsciente, que é o seu ser 2. Então, aí o tempo vai passando, e você vai recebendo novas instruções, vai repetindo, e o que vai acontecendo? Vai passando do ser 1 para o ser 2. O ser 2 é o subconsciente. Então você vai empilhando essas memórias no seu subconsciente. Agora eu te pergunto, quando você vai para uma competição, quem sabe jogar é o ser 1 ou o ser 2? Quem sabe jogar é o ser 2, que ali é que estão todas as memórias, tudo que você aprendeu na sua carreira esportiva está ali no seu subconsciente, então é o seu ser 2. E o que acontece nas competições? O ser 1 não confia no ser 2. Então o ser 1, que é o racional, ele tenta tomar as rédeas do jogo, tomar as rédeas dos golpes. Então ele quer se corrigir, ele quer pensar, ele quer raciocinar. E o que ele faz? Ele inibe o ser 2 e o que? Ele atrapalha tudo. É muito comum você ouvir atletas se recriminando, se xingando, falando palavrões até, que é o ser 1 julgando o que aconteceu, o erro que aconteceu. Por exemplo, você erra uma bola fácil. Uma pessoa erra uma bola fácil, um atleta erra uma bola fácil. Esse atleta se xinga. Isso é muito comum, é o que mais nós vemos. Só lá na alta performance é que você vê o atleta. Ele errou, beleza. Vira as costas, vai para o posicionamento inicial, para o próximo ponto, vamos dizer, e tranquilo, aquilo morreu. Então o que a gente tem que fazer? Você tem que assistir. Você não pode julgar. Os julgamentos, eles só atrapalham. E os julgamentos não deixam você entrar em estado de flow, porque ele te tira da concentração, ele te tira do inconsciente. Você tem que deixar o inconsciente jogar, porque você já aprendeu a jogar. Você já treinou, você já está prontinho. E o que atrapalha tudo, não só em termos de golpe, a parte prática do esporte, mas principalmente a parte mental, é o ser 1 derrubando o ser 2. Então fica o ser 1 versus ser 2. Consciente versus inconsciente. Então nunca se consegue entrar em estado de flow, porque você está querendo raciocinar. Você está querendo corrigir um golpe durante um jogo de tênis, por exemplo, um jogo de futebol, seja o que for. Que é impossível. Você não vai corrigir nada praticando o esporte, o jogo em si, e principalmente numa competição, que o foco é completamente diferente. O foco é estratégico e não mecânico e biomecânico. Tá, isso atrapalha muito, você não consegue entrar nesse processo de concentração para que você deixe o corpo fluir. Estado de flow você tem que unir as forças da mente e do corpo. Você tem que colocar essas duas forças numa sincronia em excelência. As duas têm que trabalhar em conjuntos e se entrelaçar. Força da mente e força do corpo. As forças que eu digo não é força de força, são as potências que a gente tem na mente e as potências que a gente tem no corpo. O que são as potências do corpo? É o que você já treinou. São seus golpes, seus chutes, seus arremessos, tudo, seja o que for, seja qual for o seu esporte. Entendeu? Então aqui no videobook tem esse gráfico, tá? Eu vou até, para eu não me perder aqui, vou ver minha colinha aqui. Então nesse gráfico, na parte esquerda do gráfico, no eixo Y, vamos dizer, nós temos aqui o nível de desafio. Quando o desafio é muito intenso, fica muito difícil você entrar em estado de flow, porque aquilo te consome uma energia tão grande, você tentando fazer esse desafio que é muito intenso para você,
que você não consegue relaxar a mente e muito menos entrar em estado de flow. Então no gráfico aqui você está vendo no eixo Y, que é o que sobe. Quanto mais alto, mais você vai entrar lá na preocupação, ansiedade, excitação. E no eixo X é o nível de perícia, é o quanto você é perito em entrar em estado de flow. Tá? Isso é uma perícia. Então, quando você entra com rapidez, praticamente instantaneamente, você tem uma alta perícia. Então, para você ter essa alta perícia, o que acontece? Você tem que ter um alto grau de relaxamento e um alto grau de controle. E o fluxo, então o fluxo, ele está lá na ponta direita, né, na minha aqui, e em cima. Por quê? Porque é onde você alcança um nível de desafio. Já não é aquele martírio para você, porque você já se acostumou, e o nível de perícia alto. Então aí você entra facilmente em estado de flow. Quando o desafio é muito grande, você não consegue. Então o desafio, obviamente que os desafios do começo eles são sempre grandes, conforme você vai adquirindo, não a perícia que eu estou falando aqui, mas a perícia técnica, vamos dizer técnica, para ficar mais fácil. Aí você vai ficando fácil, você vai treinando, você vai adquirindo essa perícia técnica, não é a perícia aqui. Tá? A perícia aqui é de entrar em estado de flow mesmo, de relaxamento e de controle emocional. Tá? Então aqui você vê, esse gráfico explica muito bem, tá? o estado de flow. Agora nós vamos, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, você publica no grupo ou me manda um e-mail tranquilamente, tá? Como você já sabe, eu vou repetindo sempre isso para você não esquecer. Talvez esse seja o primeiro e-book que você esteja comprando, um videobook, e eu te aconselho a comprar, adquirir os volumes anteriores, porque isso aqui é uma jornada, tá? Então nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Para você entrar em estado de flow, você precisa trabalhar o seu cérebro. Eu já disse em edição anterior que cérebro é igual músculo em academia. Vou repetir, certo? É igual músculo em academia. Vamos dizer que hoje você chega numa academia, você consiga fazer um exercício, você levante 10 quilos. Você faz, vamos dizer, 3 séries de 10, que é o tradicional, 3 séries de 10 repetições com 10 quilos. Beleza, é o que você aguenta, é o que está dentro dos padrões do seu preparo físico. Aí passa um mês, você consegue 20, comer dentro do mesmo padrão, sem se esgoelar, vamos dizer, tá? Dentro do mesmo padrão, você vai se condicionando, você vai aumentando os pesos. E vamos dizer que você chegou nos 50, 50 era a sua meta, então você está fazendo 3 séries de 10 repetições com 50 quilos. Então tá ótimo, esse era o seu objetivo. Então você falou, pô, já consegui, então beleza, agora não vou fazer mais academia, porque eu já consegui, então eu tô fartaço, tô beleza. O que vai acontecer? Dali um mês você já não levanta 50 quilos, você vai levantar bem menos. Dali 2 menos, 3 menos, você vai caindo, você vai voltando à estaca zero, é onde você começou. Cérebro é a mesma coisa, é um trabalho diário. Não é assim, 2, 3, 4, 5 vezes por semana, nem 6. São 7 dias por semana. Você quer ter performance, você quer ter excelência nos seus processos mentais, em tudo que você precisa da sua mente para conseguir, o treinamento é diário, tá? Por isso ter sucesso não é difícil, mas ele dá trabalho. Eu sempre repito isso. Agora você vai começar a ver que os seus exercícios têm que ser todos os dias. Uma parte do seu dia você tem que se dedicar a você. É a sua hora, que seja 1 hora por dia, tá bom demais. O dia tem 24 horas, você dorme 8. Então, sobram 16 horas. Tira 1 hora desse dia para você e vão sobrar 15 horas para você fazer o que você quiser. Tá? Então é muito pouco. Então, não tem essa desculpa. Não tenho tempo, eu não gosto de acordar cedo, você não gosta de acordar cedo. Então, obviamente, você vai pagar o preço. Se você não quiser ter um mínimo esforço, esquece a excelência. Você não vai chegar lá. Tá? Desculpe a sinceridade.
Se você não sair da caixa, não se mexer, não sair da sua zona de conforto, não expandir essa zona de conforto, não expandir esses limites que você mesmo impôs, como nós já falamos, você não vai conseguir a excelência, você não vai conseguir o sucesso, ok? Agora nós vamos falar sobre Mindfulness. Mindfulness é a principal arma para você entrar em estado de flow. Como nós estamos falando de estado de flow, mas o Mindfulness ele é bom para tudo. E Mindfulness significa o quê? É você estar no aqui e no agora. Como eu já falei anteriormente, eu falo muito do que eu falei anteriormente, porque como eu já te falei, isso aqui é uma jornada, tá? Nós vamos indo, tem? É degrau por degrau. Por isso que eu já te falei logo lá no começo, para você não pular edições. E tem uma sequência, tá? Apesar de serem assuntos diferentes, mas existe uma sequência. Então, Mindfulness nada mais é do que você estar no aqui e no agora. E como eu te falei anteriormente, eu vou te dar uma ferramenta um pouco mais para frente para você monitorar o seu dia a dia. E tem uma outra ferramenta que eu também vou te dar em edições mais para frente um pouquinho, que é para você saber o quanto você já viveu. Como a gente mede isso? Quanto que você já viveu? Você só vive quando você está no aqui e no agora. Quando você está lá no passado, você está vivendo o passado. Você não está vivendo o agora. E quando você está projetando futuros, medos, que esse é o grande empecilho de qualquer pessoa, em qualquer setor, para ter sucesso, é você projetar um futuro negro, normalmente, no agora. Então você está vivendo um fracasso que ele nem aconteceu ainda. E possivelmente nem vai acontecer. Só que você já está vivendo aquele medo. Então você já está paralisado. É como você entrar na quadra. Antes de você entrar na quadra, se você fala, vou jogar com aquele cara ou com aquela menina que, ela é um terror, já perdeu. Você já perdeu antes de entrar na quadra. Porque o estado de flow é tão importante. Você se desliga de tudo. E a principal ferramenta é o Mindfulness, tá? Só que o Mindfulness, como eu falei, você tem que praticar todo santo dia. Não são práticas longas, são práticas curtas que servem para você ir malhar seu cérebro, tá? Seu cérebro, né? Já falei, é músculo em academia. Tem que malhar para ele produzir, para ele ter potência. Se você não malhar, deixar ao léu, como eu já te falei, seu cérebro quer voltar você em repouso, ele não quer que você tenha sucesso. Ele não é programado para isso, ele é programado para a sua sobrevivência. E para você sobreviver, o seu cérebro quer economizar energia, então ele quer te colocar em repouso. Então o nosso cérebro é o nosso principal sabotador. Então, se a gente não driblar o cérebro, nós vamos sair do lugar, tá? Nós não vamos sair da zona de conforto. Então, Mindfulness todo santo dia. Procure, um conselho que eu te dou, procure pegar, porque eu vou te dar o poder da manhã também, entre aspas agora. Numa edição, eu quero colocar o poder da manhã, tá? A sua primeira hora do dia, ela é determinante para o seu dia todo, mas é 1 hora. Eu vou um pouquinho mais para frente, mas para adiantar, levanta um pouquinho mais cedo, faz Mindfulness todo santo dia, ok? Então, qual é a receita para a gente entrar em estado de flow? Praticar Mindfulness todo dia. Isso é imprescindível. Esquece que não tem outra maneira, tá, de você entrar em estado de flow se você não praticar um Mindfulness, tá? Não tem jeito. Esquece. Isso, ponto pacífico, você tem que praticar todos os dias. Aí, o teu cérebro já está preparado. Ele entra no aqui e não agora com uma facilidade muito grande. Isso começa a acontecer depois de 2 meses de prática diária. Não tente fazer hoje, amanhã e depois e falar, não dá resultado esse negócio, aqui é papo furado. Não, demora 2 meses para dar resultado. E dá, tá? Posso te falar porque eu faço Mindfulness há muito tempo, anos. Então eu sei como funciona. E às vezes eu dou umas paradinhas, sabe? A gente tem umas procrastinações, às vezes acontece com todo mundo.
Aí eu vejo que meu poder de concentração começa a cair. Eu falo, opa, vamos voltar para o mindfulness todo dia, beleza, vamos de novo, tá? Então, agora tem o mindfulness nas competições, antes do torneio, tá? Antes do torneio, que eu digo ali, quando você já está no ambiente da sua competição. Procure praticar o mindfulness, tem umas práticas que são mais curtinhas, tá? Então procura fazer aquilo, porque o seu cérebro já está preparado, ele vai entrar em estado de concentração muito rápido, e depois do estado de concentração você adquire o estado de flow. Essa é a ordem. Primeiro você entra em concentração, naquele relaxamento, naquela calma interior, aí você flui. Então, antes das competições, pratique o mindfulness. Tenha o seu horário. Se você é um atleta amador, que você não tenha toda a estrutura de um vestiário separado, no caso de ser profissional, e principalmente se o seu esporte é em equipe, que fica aquela bagunça no vestiário antes de entrar em campo, em quadra, vai para algum lugar, tá? Pratica e depois você não se desliga mais daquilo. Tá, os seus próprios companheiros, você já avisa, fala, minha maneira de jogar bem é assim. A hora que eu sair daqui, a hora que eu voltar, eu não quero conversa com mais ninguém. Sou eu e mais ninguém. Vamos entrar em quadra, ok? Depois disso, você pratica a sua visão de futuro. Qual é a sua visão de futuro? Ela é muito similar, é a mesma coisa, daquele painel da vida extraordinária que eu já ensinei, falei para você fazer em edições anteriores. Aquele painel para você visualizar os seus desejos, os seus sonhos, né? Com 5 fotos. Falei para você fazer no mínimo com 5, né? Para cada pilar da sua vida. Até coloquei um pilar lá, um painel de exemplo. Só que você faz a mesma coisa, sua visão de futuro. Só que seu futuro é o jogo, é a competição, tá? Que você vai entrar em instantes. Uns minutos você vai estar lá dentro. Então você visualiza você vencendo, como se o jogo já tivesse terminado, a competição já tivesse terminado, você venceu. Se imagina no pódio, muito alegre, muito contente, muito feliz. Coloca sentimento nesses pensamentos. Sentimentos nos pensamentos. Pensa isso com sentimento. Vive aquilo. Você está muito alegre, muito feliz. Isso você não vai sair do seu estado de concentração, tá? Pode ficar bem tranquilo. Mesmo que seus pensamentos, seus sentimentos sejam assim, mais excitados, né? Que você venceu, mas você está focado. Você está isolado do mundo exterior. Você está dentro de você. Essa é a grande jogada. Você não sair de você. É aqui dentro o negócio, tá? O jogo, a vitória é aqui dentro. Eu costumo dizer que da cabeça para baixo é a prática. Da cabeça, do pescoço para baixo, quer dizer, é a prática. Do pescoço para cima é a vitória. Ou né? Vitória se constrói aqui. Então não se preocupe com isso. Mesmo que você fique excitado, tal, você ganhou, você está se vendo no pódio, maravilha, todo mundo batendo a palma para você, não ponha sentimento nesse evento que você está criando na sua mente. Não se esqueça que seu cérebro não sabe o que é mentira ou o que é verdade, o que é passado, o que é presente, o que é verdade e o que é mentira. Você comunicou para ele, aquilo para ele é verdade e é no aqui e no agora. Então, na sua cabeça, você vai entrar na quadra, no seu ambiente de competição, na pista, na piscina, com a vitória. Tá? Então, você percebeu que você não vai se ligar em passado e nem em futuro. Você é aqui, ó. Não importa o adversário. Se você já perdeu 10 vezes dele, de 6-0, 6-0, vamos dizer, na contagem de tênis. Não importa. Hoje é outro dia, outro evento. Tá tudo diferente. É outra história, é outra vida. Cada dia de torneio, cada dia de competição é uma vida diferente, é uma história diferente. Então, passado não importa e o medo do futuro também a gente elimina, ok? Quando você entrar, quando eu falo em campo aqui, porque eu não sei o esporte que você pratica. Pode ser num campo, realmente, pode ser numa quadra, pode ser numa piscina, pode ser numa pista, ou pode ser numa mesa, no caso você jogar xadrez,
tá? Então, quando eu falo campo, significa entrar em campo, entrar para a batalha da competição, tá? Então, dentro, quando você está lá dentro, você vai partir para o aquecimento. Dentro do aquecimento, procure não desviar a sua atenção para a torcida, para a plateia, para nada. Lembre-se que você já entrou num processo de relaxamento, um processo de concentração. E ali, pro flow, é 2 palitos, é rapidinho. Agora, se você começar a se incomodar com torcida, começar a ver, pô, ali aquele lá tá torcendo para não sei o quê, aquele lá tá me vaiando, aí você perde todo o trabalho que você fez antes. Você entrou na quadra e você desliga. É você e acabou. Ok? Então você repassa, antes de você começar o aquecimento, as suas melhores jogadas. Tudo que você já viveu anteriormente. Quais são as suas melhores jogadas? Vamos dizer que você seja um jogador de vôlei e você seja extremamente bom em saque. Você já fez muitos aces no saque, então procura mentalizar aqueles momentos que você fez os aces no saque. Então você vive aquilo, coloca sentimento, sente aquele dia que você pode ser um saque só, não precisa ser muitos, pode ser um só. Procura sentir o som daquele estádio que você estava jogando quando você fez aquele ace, o barulho da torcida. Sente o odor, sente a temperatura do ambiente. Em todos os pensamentos, quanto mais sentimentos você colocar, e os sentimentos nós temos 5 vias que a gente capta, né? Visão, audição, nesse sentido que eu estou falando, esses nossos 5 sentidos, eles captam e eles fortalecem esse processo mental, esse processo cerebral. Então tudo que você vai viver propositivo, pensar como nós estamos vendo aqui, pode ser em outras situações da sua vida, coloca sentimento, coloca sinestesia. Sinestesia é tudo que você sente. Nossos 5 sentidos, mais amor, ódio, ansiedade, medo, tudo é sinestésico, tudo que a gente sente, tá? São para estudos de coaching. Em neurociência a gente fala visão, audição e sinestesia. Sinestesia com S, tá? Que a sinestesia com C é outra coisa. Tá, então sinestesia. Coloque VAS. O que é VAS? Visão, audição, sinestesia. Ok? Repasse então mentalmente essas jogadas, que elas vão, seu cérebro vai estar preparado para fazer essas jogadas de novo, para executar de novo. Porque elas estão lá empilhadas, as memórias. Depois daqueles momentos, daqueles saques maravilhosos que você deu, aqueles aces, você empilhou mais um monte de memória por cima. No seu dia a dia, você vai empilhando memória. Então o que você vai fazer nessa visão de futuro? Você vai colocar essa memória lá para cima, no topo. Então teu cérebro está preparadíssimo para você executar aquelas jogadas com maestria de novo. Você tirou lá de baixo da pilha, lá do meio, e colocou lá em cima. Então ela está fresquinha no seu cérebro, já está mentalizado. Pode ser uma jogada, pode ser um saque, pode ser o que você quiser, um pênalti. Se você joga futebol, naquele calor do jogo, relaxa, vira as costas, respira, faz um mindfulness rápido, entra em estado de flow rapidinho, não olha para a torcida, não olha para nada. Com certeza você não vai nem escutar a torcida se você estiver no estádio, no caso de você ser um atleta profissional. Aí você mentaliza aquele melhor pênalti que você já bateu na sua vida. Aí você esquece o medo, você esquece a ansiedade, você esquece aquele futuro, que se eu errar, se eu não acertar, meu time vai ficar assim, se eu errar, meu técnico me mata. Então tudo aquilo que os jogadores, que é uma grande maioria, tem nesses momentos, são entraves. É o que trava, é o que faz errar. Você já viu tanto craque bater pênalti a 3 metros do travessão, a 1 metro da trave?
Você acha que é possível um cara que só faz isso o dia inteiro, é maior craque, um dos melhores do mundo, cometer um erro desse? Que é? Foi ele que errou? Não. Foi, ser um, ser dois. Tum, 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 tum. Aquela briga. Se você tem esse momento de relaxamento, você entra em flow, pum, vai bater o pênalti. Visualiza o pênalti. Com o sentimento. Traz ele do meio do empilhamento das memórias para cima. Então é ali. Ele está fresquinho. Eu te garanto que com certeza você não vai errar esse pênalti. Se você fizer o que eu tô falando, isso é tudo muito rápido. Você fala, pô, só demora. Não, deu 15 segundos. O cérebro é muito rápido. O pensamento tem uma velocidade extremamente alta. Então é só você entrar, porque você já está preparado, seu cérebro já está preparado. Você já está fazendo mindfulness todo dia, você está no aqui, no agora. Chegar naquele momento de tensão, de dificuldade na competição, desliga. Rapidinho, 10 segundos, 15 segundos, você entra em estado de flow de novo. Entra em concentração, entra em relaxamento. E o relaxamento não é só mental, é físico. Porque a mente comanda o corpo. E a mente prepara a sua fisiologia para aquilo que você quer. Se você está sentindo medo, seu corpo vai fazer o quê? Ele vai te preparar para lutar ou para fugir. Que é o nosso cérebro reptiliano. Mais para frente, como eu já disse anteriormente, eu vou falar mais a fundo sobre isso. É o nosso cérebro preparado para lutar ou fugir. E o que acontece? Nós somos inundados de substâncias que o cérebro induz à produção. Como o cortisol, por exemplo, que é uma substância que nos favorece na nossa defesa, na nossa sobrevivência. Só que cortisol em excesso é como um remédio. Se você tomar um remédio na dose certa, você vai sarar. Agora, se você tomar uma super dose, capaz de você morrer. Tá? E assim são as substâncias que nós temos no cérebro, no corpo, que o cérebro induz a produção. Então, nosso cérebro ele sempre vai preparar a nossa fisiologia para aquilo que a gente quer. Se você travar de medo de errar o pênalti, e se, cortisol, o que acontece? Você trava. Você está na defensiva, você quer fugir dali, porque você está com medo. Então, o medo do corpo, a sua fisiologia é preparada para você fugir. Por isso que muda totalmente o corpo. Por isso que esses erros de pênalti, eu estou falando esses erros absurdos que a gente vê. O cara chuta a bola em pênalti lá na geral, lá na arquibancada. Um atleta que brilhante, como ele comete isso? A mente que estragou tudo, ok? Então é simples assim, tá? Essa é uma maneira diferente, você está em estado de flow. E eu esqueci de uma coisa muito importante: gratidão. Quando você fez a sua visão de futuro, então você pratica mindfulness todo dia. Vamos recapitular, que eu fugi daí. Pratica mindfulness todo dia. Mindfulness antes das competições, já no local da competição. Visão de futuro, você vencendo. Gratidão, seja grato por tudo aquilo que você está vivendo, por tudo aquilo que você ainda vai viver. A gratidão com sentimento. Seja Deus, seja o que você acreditar, não importa. Você tem que acreditar numa força superior a você, que faz tudo acontecer, tudo girar e a gente existir. Sempre tem uma força superior, obviamente. Tá? Mesmo que você não chame de Deus, chame de outra coisa, Deus são 4 letras. Tá? Então, o que importa não é a palavra, o que importa é o que você crê. Então, vamos dizer que seja Deus. Então, seja grato a Deus. Gratidão, como eu já disse anteriormente, oração, gratidão e sexo são as 3 práticas que a gente alcança os maiores níveis de energia. Ok? Isso eu já expliquei anteriormente, não vou me alongar aqui. Então, pratique gratidão. Pode ser muito rapidinho, 5 segundos, 10 segundos. Eu sou grato por eu estar aqui, por eu ter saúde, por eu praticar um esporte que eu adoro. Sou grato ao meu técnico, sou grato a esse torneio, sou grato ao ar que eu respiro, sou grato ao carro que me trouxe, sou grato ao pneu do carro que não furou. Gratidão, não importa, seja grato a tudo que a sua volta, que vier na sua mente antes de você entrar na competição. Seja grato, você vai elevar
o seu padrão de energias. Você elevando o seu padrão de energias, o que acontece? Você vai elevar seu poder de criatividade e estratégia durante um ponto, durante uma competição, principalmente durante um ponto, é pura criatividade. Se você tiver com um padrão de energia baixo, sua criatividade é inibida. Você não consegue sair de situações adversas que são comuns em todos os esportes. Ok? Gratidão é muito importante, eu ia esquecer. Agora você está completo. Tá? Então, depois da visão de futuro, gratidão, aí dentro, já no ambiente de torneio, antes do aquecimento, repassa algumas jogadas ou uma jogada que você já tenha tido muito sucesso anteriormente, tá? Então, isso é a receita que eu estou te dando e que funciona e que eu passo para todos os atletas que eu treino e, tranquilamente, sempre deu resultado. Apesar de ser um pouco diferente do que você possa ter visto por aí. Porque estado de flow é fluir, tá? Tem várias maneiras, mas nenhuma pode escapar do Mindfulness, que é o treinamento da mente para você estar no aqui do agora e se desvencilhar do passado e do futuro, tá? Então Mindfulness é o carro-chefe para entrar em estado de flow. De tudo que eu falei, qual é o grande segredo? Aí nós temos aqui o Tiger Woods, né, que eu coloquei uma foto, que é o atleta símbolo de concentração, de tranquilidade, um atleta que eu admiro muito. Mesmo que o golfe seja um esporte mais tranquilo, você fala, pô, é muito mais tranquilo do que o futebol, do que boxe, do que esportes de muita agitação, são esportes mais conturbados, vamos dizer, mais difícil você colocar a mente em estado de flow. E o golfe é mais fácil, né? Mas não é tão mais fácil assim, porque o que atrapalha a mente, o que são? Os pensamentos, é o passado, é o futuro. Então, para qualquer esporte, praticamente é a mesma coisa. O golfe favorece mais pelo silêncio, pela tranquilidade, você está num campo, você tem árvores, você está ao ar livre, está tranquilo, silêncio, tudo favorece. Até aí eu concordo com você. Tá? Mas o Tiger Woods, ele é um cara assim, parece que ele se desliga. Quando ele vai dar uma atacada, parece que ele está se assistindo mesmo, ele não deixa nada interferir. Então por isso que eu coloquei a foto dele no videobook. Então qual é o grande segredo? Otimismo, otimismo sempre. Se você perder hoje, perdeu, amanhã você ganha. E se perder amanhã, tudo bem também. Quando você entra em campo, é para ganhar ou para perder. Ou tem alguns esportes que você pode até empatar, mas normalmente quando você joga mal, você considera uma derrota, mesmo que você tenha ganho a partida ou o jogo com relativa facilidade, mas você jogou muito mal, você não encontrou o seu melhor jogo, então você não sai satisfeito. Tá? Então sempre otimismo. Foco você nunca pode perder. Nós vamos ter e-book falando sobre focos também, videobook sobre foco. E alegria é imprescindível. Onde você está no estado, você está trafegando lá em cima, né? Como eu já disse para você, um nível de energia muito alto. Alegria e felicidade. Gratidão, já expliquei. E pensamento positivo, obviamente, que eu também já te falei em edições anteriores. O pensamento positivo é a base de tudo. Se você tem pensamentos negativos, você vai mudar a sua fisiologia e nada vai acontecer. Pelo menos nada do que você almeja. Tá? Aqui então eu coloquei aqui duas ferramentas para você, que elas são bem parecidas, que é a avaliação 360 graus. Isso é para você se autoavaliar em nota de 1 a 10. Essa ferramenta também. Todas as ferramentas que você vê aqui, que eu vou te dando, são de coach, tá? Ou coach de vida ou coach esportivo. Como nós estamos tratando dos dois lados, então, vida e esporte, nós estamos levando juntos, certo? Então, essa aqui nós temos uma ferramenta de coach esportivo, que é a sua avaliação 360 graus. O que significa 360 graus? É porque ela dá a volta inteira em você, ela pega como um todo. Então tem para treinos e para competições. Treinos e competições é diferente, o comportamento da gente, a visão,
sinestesia, fisiologia, tudo pode ser diferente. O atleta ele tem 3 níveis diferentes. Ele tem um nível que ele treina muito mais do que joga, ele é muito bom em treino, só que quando ele entra em competição ele cai muito. Nós temos o segundo nível, que ele treina igual ele joga. E nós temos o terceiro nível, que é o nível de excelência, que ele joga muito mais do que ele treina. Volume de jogo. O volume de jogo dele em competição é muito maior, muito mais alto do que em treino. Por quê? Na competição ele entra em estado de flow, de concentração, de relaxamento e coisas que no treino ele está ali para mecanizar, ele não precisa tanto disso. Então quando ele entra nesse estado de relaxamento, estado de flow, o jogo dele cresce muito, porque ele não deixa ter interferências externas do mundo externo, ok? Então ele joga muito mais do que ele treina. Então são os 3 níveis de volume de jogo em relação a treino. Por isso que aqui eu coloquei essas duas tabelas, que é a avaliação 360 graus em treinos e em competições. Ok? Então, nessa aula nós vamos ficando por aqui e uma excelente quinzena para você, para sua família, ótimos treinos e qualquer dúvida, participe do grupo, coloque lá. Se você tem sugestões, ideias, pode colocar no grupo que a gente vai adorar, ok? Eu e todos os seus colegas de curso de videobooks, né? Porque isso é um curso. Ok? Então, ótima quinzena para você e te aguardo daqui 15 dias na próxima edição.